Vamos ver agora uma entrevista com dicas sobre financiamento de imóveis feita pelo apresentador Clébio Cavagnoli. Vamos ver aqui. Muita gente sonha com a casa própria e neste momento, é claro, os planos para o novo ano, para 2017, são exatamente esses, comprar a própria moradia. Agora, como financiar então um imóvel? Quais são os passos para conquistar esse sonho? Vamos esclarecer para você a partir de agora com o advogado especialista em direito imobiliário, Marcelo Tapai, que está aqui com a gente para dar algumas dicas, justamente para você que pretende entrar, por exemplo, num financiamento. Doutor Marcelo, obrigado por nos atender, viu? É um prazer recebê-lo. Eu é que agradeço, é sempre um prazer poder falar com vocês. Prazer é nosso. Vamos começar com essa situação do financiamento. Porque o imóvel, claro, nunca tem um valor que é acessível para a maioria das pessoas. Quais são os melhores, então, indicadores para o financiamento que não vai complicar a vida do nosso telespectador? Você tem aí diversos tipos de financiamento, mas basicamente são aqueles pelo Sistema Financeiro da Habitação, o SFH, e o Sistema Financeiro Imobiliário, que é fora desse contexto dos recursos provenientes da poupança. Tá. Então, o SFH são para imóveis de até R$900 mil aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Minas Gerais. E para os outros estados até R$800 mil. Tá. A grande vantagem do sistema financeiro de habitação é a taxa de juros, que em muitos casos você consegue, de acordo com alguns programas, o Procotista, por exemplo, ter uma diminuição da taxa de juros e uma condição de financiamento melhor. Já no SFI não há uma limitação, então a taxa de juros tem que ser maior e você vai ter que negociar com os bancos. Perfeito. Doutor Marcelo, a gente sabe que muita gente acaba se utilizando, por exemplo, daquele dinheirinho da FGTS, né? Isso acaba servindo, por exemplo, ou para entrada ou para documentação. Sempre tem diversos momentos em que se pode usar. Qual que é a melhor forma de empregar esse dinheiro para que a gente não tenha depois algum tipo de arrependimento? Ou, claro, também para que a gente não fique depois recorrendo a financiamento, já que acabou gastando todo o FGTS? O FGTS ele só serve para a compra do imóvel, então não serve para o pagamento da documentação. De documentação. Depois que você compra o imóvel, você pode dar a entrada ou pagar as parcelas, as próximas parcelas do imóvel, fazer a quitação dele. Tá. Agora, não serve para imóvel na planta, por exemplo, na hora que você faz o negócio do imóvel na planta. As parcelas a serem pagas para a construtora antes do recebimento do imóvel, necessariamente vão ter que ser com recursos próprios. Depois que você recebe o imóvel, aí sim você pode usar o fundo de garantia e deve usar, porque a rentabilidade é muito pequena. Não é razoável que você pague o empréstimo de um financiamento, pague juros para isso e não use o fundo de garantia. Tem algumas regras, você pode a cada 2 anos abater as parcelas, enfim, essas regras estão todas no site da Caixa, mas basicamente ela serve para pagar entrada, prestações ou quitar o imóvel que esteja efetivamente comprado. Muito bem. Questão de outros imóveis ou bens, por exemplo. Eu tenho um veículo e há a possibilidade de utilizá-lo como entrada na compra de outro imóvel. Quais os cuidados que eu preciso ter nesse tipo de troca, doutor? As trocas hoje em dia são alguma coisa que as construtoras estão aceitando. Tem construtora que faz a propaganda que compra o seu imóvel pelo preço da tabela FIP, por exemplo, aceita o seu imóvel como entrada. É muito importante tomar cuidado e ver se isso efetivamente está escrito no contrato. O que acontece é que no momento da venda, às vezes a pessoa que está te vendendo fala, não, fica tranquilo, na hora que você vai receber esse imóvel, vai financiar, a gente pega o seu imóvel como parte de pagamento, a gente pega o seu carro. Se isso não tiver escrito no contrato efetivamente, chega na hora de você financiar, de você pagar o saldo devedor, dizem que não é bem isso, que eles compravam, mas mudou a política da empresa, e daí você fica sem condições de fazer o pagamento. Exatamente. Aliás, o senhor tocou num assunto extremamente importante, que é a questão do contrato, né? Para que o nosso telespectador, aquele que vai comprar um imóvel, fique muito atento. Quais são os pontos do contrato que ele precisa ler com mais atenção ou, se necessário, até consultar um especialista? O contrato ele deve ser lido com atenção como um todo e deve ser compreendido. O grande problema é que os contratos de promessa de compra e venda ou de compra e venda de imóvel, eles são contratos que têm um linguajar muito técnico, cláusulas que remetem a outras cláusulas, e a pessoa às vezes não tem a compreensão exata. A pessoa nunca, jamais deve comprar um imóvel no dia que foi ver, comprar pela emoção, o stand de vendas anima, parece que é a coisa mais... a melhor coisa do mundo. Aquele pré-montado, né, ali para a pessoa ver, também geralmente acaba induzindo a compra. Pré-montado. Se você não comprar hoje, você não vai mais ter essa oferta, a melhor oferta do mercado. Nada disso convence. É melhor perder um excelente negócio do que entrar numa roubada que você não consegue depois mais sair. Então, ponto número 1, pega uma cópia do contrato e leva para casa, lê com atenção.
leia com atenção e entenda. Se você tiver dificuldades para compreender tudo aquilo que está escrito, procura a ajuda de um especialista, não só na questão do contrato, mas também de questão financeira, para você fazer uma conta se você vai efetivamente conseguir comprar esse imóvel. Lembrando que um financiamento imobiliário é um financiamento longo, de 20, 30 anos. É diferente de eu comprar qualquer bem de consumo que eu pague 12 parcelas, em 12 meses eu consigo me privar de algumas coisas e pagar essas prestações. Em 30 anos, eu não vou conseguir me privar de consertar minha casa que está com problema, de trocar a geladeira que queimou. Então, se minha linha de financiamento, o meu cálculo for muito justo no momento da compra, eu posso ter problemas na hora de pagar esse financiamento. Entender a estabilidade de emprego, saber se a composição da renda familiar é só minha, eu tenho mais 3 ou 4 pessoas, porque se eu perco o emprego, como que eu vou fazer? Exatamente. Então tem uma série de variáveis que eu tenho que entender. Comprar um imóvel depende de muito planejamento, depende de muito critério e não pode ser feito na base da emoção. Vamos tirar algumas dúvidas em relação justamente a essa questão, doutor. Por exemplo, em relação à perda de emprego de quem paga ou de algum membro da família. Existem seguros? Que alternativas a pessoa pode ter para não ficar com um aperto tão grave a ponto de repente, precisar devolver o imóvel? Isso é uma questão de negociação. Existem algumas empresas que oferecem isso como um diferencial. Se você ficar desempregado, você tem até 3 meses de carência, 6 meses de carência durante um período, enfim. Isso é uma questão de negociação. Em geral, você deve honrar as parcelas. Então tem uma diferença, e aí talvez seja interessante entender. A compra do imóvel na planta, você compra o imóvel hoje para receber ele daqui 3 anos, por exemplo. Exato. Então, durante esse período que você paga para a construtora, se acontecer um problema muito sério, você não conseguir continuar com a compra, você tem como desfazer esse negócio, é o chamado distrata. Você pode devolver o imóvel para a construtora e receber parte do que pagou de volta. Se você já entrou no financiamento imobiliário, a coisa muda de figura, porque daí você está devendo para o banco. O banco já pagou a construtora e se você não pagar esse financiamento, esse imóvel você vai perder. Então você vai tentar renegociar, você vai conversar com o banco e se não tiver acordo, o banco vai executar essa dívida, vai mandar o imóvel para leilão e você vai perder o valor que pagou. Exatamente. E aí não tem como chorar mesmo, né? Acaba perdendo tudo. Aí não tem como chorar. Existem alguns casos em que existe aí, talvez uma falha, uma ilegalidade jurídica na forma como o leilão é praticado. Você consegue contestar, consegue protelar e para isso você vai ganhar um tempo para arrumar o dinheiro, para fazer o pagamento, mas se não pagar, vai perder o imóvel. Doutor Marcelo, nosso telespectador assistiu essa entrevista com todas as dúvidas e sanadas, comprou o imóvel, o sonho da casa própria conquistado, mas de repente esse sonho começa a virar um pesadelo. Ele chega no imóvel, não é nada daquilo que estava prometido, as coisas estão estranhas. O que ele faz? A quem ele recorre? Esse é um problema. Então, assim como o contrato, isso vai estar anexado ao contrato, é um memorial descritivo. Não basta eu olhar o apartamento decorado, que tem uma plaquinha lá no canto, que é meramente ilustrativo. Não. Ele tem que, a propaganda vincula o fornecedor e ele tem que entregar algo igual àquilo que ele prometeu. Então, o consumidor, quando vai comprar, ele tira fotos do apartamento decorado, tira fotos da maquete, junta os folhetos e, mais do que isso, ele tem que ler o memorial descritivo. É o memorial descritivo que vai dizer qual o material empregado, que tipo de piso que vai ser colocado, se ele vem com vidro ou não vem com vidro. Enfim, é nessa documentação, nas fotos, ele tem que guardar todo esse material para depois, se ele receber algo diferente daquilo que ele comprou, ele ter a quem recorrer. Maravilha. Doutor Marcelo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um prazer recebê-lo, viu? Eu é que agradeço. É sempre um prazer poder conversar com vocês. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. E a você, a gente espera que essas dicas que o doutor Marcelo trouxe possam ajudá-lo a transformar o teu sonho em realidade para que você sonhe outros sonhos ainda maiores e não tenha pesadelos com a conquista que você fez. Lembrando sempre, fique de olho nos detalhes do contrato e tenha fotos dos imóveis aí que você visitou antes de adquirir efetivamente aquele que vai ser seu. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. A gente segue agora com outras informações para você.